Quanta luz neste ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Então, na verdade, vocês vão controlar isso aí, por favor, porque euzinha não precisa de microfone, porque tem uma voz muito possante assim, né? Mas, queridos, Kardec sempre nos orienta que os templos, os centros espíritas, esses espaços de estudo e aprendizado, eles deveriam ser sempre assim, pequenos, para que o exercício da fraternidade seja exuberante, pungente. E essa proximidade entre as pessoas, isso é muito importante, porque somos todos nós nos auxiliando uns aos outros, né? Então esse exercício de solidariedade, de fraternidade, é muito aconchegante a casa. Eu estou muito feliz de estar aqui, é mais uma oportunidade de aprendizado. Todas as vezes que me ponho a estudar, na verdade, é uma tarefa que a espiritualidade me impõe, que eu preciso aprender. E como esse é um tema difícil, eu ainda não pratico direitinho, eu sempre peço para repetir e eu mesma repito, porque é difícil, né? A gente pensa no inimigo, uma coisa assim como os nossos irmãos evangélicos falam, né? Alguém assim, um soldado do mal, com um tridente, com roupas vermelhas, de coroa, né? A gente pensa nisso. Mas os inimigos, eles são de toda sorte. São aqueles que, por nossa irresponsabilidade, muitas vezes atraímos por pensamentos, por algum desejo nosso, por algum sentimento que não é muito bom. Aqueles que também nos encontramos nessa encarnação e já viveram conosco outras vezes e vêm para nos cobrar, né? Aí o nosso filho desde pequeno começa a dizer, mas você me deve isso, você não fez aquilo, você não sabe de onde que aquela criatura, aquela coisa miúda que aprendeu a falar e já te aponta, dizendo que você deve. E só pode haver uma explicação, não é? Só pode haver uma explicação que é a explicação das vidas pretéritas. Então, a doutrina, para se trabalhar isso, para trabalhar esse amor aos inimigos, ao amor a si mesmo, porque muitas vezes nós somos inimigos de nós mesmos, não é? Então, para trabalhar esse amor, é preciso que nós passemos por alguns exercícios. Exercício de paciência, exercício de tolerância, exercício de humildade, não é? Nós precisamos ser testados e dizer, agora silencia, né? Agora respira fundo, bebe água, faz prece, né? Dá um tempinho para depois falar do assunto, e etc, porque a gente é testado de todo que é jeito, né? Imagina que a providência divina é tão maravilhosa que manda para nós alguém que carregamos no regaço, amamentamos, dizemos que amamos, e era o inimigo do passado e se torna um amigo por conta do amor. Então esse é o grande milagre da vida, não é? Então é a grande oportunidade. Vêm pequeninos, frágeis, molinhos, né, dengozinhos, bonitinhos, e a gente enxovalha de beijo, de amor, e a gente começa então nosso trabalho de reconciliação. Mas para a gente entender isso, nós precisamos compreender que nós somos anteriores ao berço,
e posteriores ao túmulo. Então, tudo que fazemos nessa vida presente, que é esse o nosso grande momento, a vida presente é agora que temos que fazer as coisas. Não vai ser amanhã e nem foi ontem, porque o ontem já passou. Então, é hoje que nós temos que resolver. Nos desculpar, refazer caminhos, reconhecer que errou, não ficar muito feliz quando o inimigo cai. Deixa que ele siga a vida dele, que Deus o proteja e a nós não desampare. Vamos abrir, então, as nossas telas. E aí, achei um poema lá, dizendo assim: porque para amar o inimigo, o objetivo é perdoar, não é? Então, está dito lá: quem amar com amor que reconforte, o que tem na sua alma atroz ferida, conseguiu realmente ser suporte de uma felicidade merecida. Mas quem perdoa o mal sem restrição e ao inimigo estende a mão, num ato de humildade sem limite, pode ser que você não acredite, conquistou o nirvana, foi um forte, afastou de si mesmo o medo e a morte. Então, falando da grandiosidade que é perdoar. E aí, nós vamos nesse caminho de amar, que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Esse é o dever de casa. Então, nós todos temos o Evangelho segundo o Espiritismo em casa, é o capítulo 12. Então, aqui o que a gente vai fazer é uma lembrança de alguns pontos tocados por Kardec, mas o nosso dever de casa é esse contato conosco que estamos fazendo e as orientações completas que estão no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, essa parte do amar, né? Somente amardes os que vos amam, isso está lá no Evangelho, e isso também é nos perguntado. Amar quem nos ama é muito fácil. Isso não tem quase mérito. Agora, fazer o bem a quem nos faz o bem, também a pergunta é essa no Evangelho. Essa é mais fácil de fazer, não é? Então, agora, os de má vida também fazem. Eles também amam os seus, fazem o bem lá para quem eles se interessam. E aí a gente está igual. Estamos no empate. Agora, só emprestar aqueles a quem a gente pode achar que vai nos devolver, também é fácil. Agora, amar os inimigos e fazer o bem a todos e auxiliar sem esperar coisa alguma, aí já é outra história, que vai trabalhar o desinteresse, o amor incondicional. É algo que nós fazemos sem dizer assim, mas nem um muito obrigada. Não tem isso, né? Quando alguém faz um movimento em direção ao outro, ele quer ser reconhecido. Então, nós amamos muito ainda por isso. Eu me desvelo pelos meus filhos. Alguém já fez isso aqui? Só eu. Não é? Eu morro pelos meus filhos. E daí? E aí, o que a gente está dizendo para o filho? Eu estou te cobrando. Eu sou uma pessoa boa. E aí eu tenho um irmão muito brincalhão, que ele diz assim, olha, essa é a minha irmã mais velha, é uma pessoa querida, papapá. Ele vai explicando, depois ele diz assim, ela é uma pessoa boa, mas se você puder evitar, ele fala. Muito bem. Está dizendo lá, o Lucas, sede cheios de misericórdia, como cheio de misericórdia é o vosso Deus. Então, é esse movimento, ser misericordioso para com aquele que não está agindo direitinho com a gente, né? Então, amar ao próximo, esse é um grande princípio, que é o princípio da caridade. A doutrina, ela começou a ser respeitada, as pessoas começaram a respeitar os espíritas por conta da caridade. Porque a doutrina diz, fora da caridade não há salvação. Então, a caridade como a definição de amor incondicional, de movimento de reforma, de desejo de servir sem querer ser reconhecido, a caridade como indulgência, a caridade como consolo, como fraternidade, a caridade num grande significado. Também amar os inimigos, diz o Evangelho para nós, é a sublime missão da aplicação desse princípio, o princípio da caridade, não é? Porque tem uma coisa assim, nós vamos aprendendo a doutrina e aí quando, imagina, o nosso desafeto
cai lá por alguma dificuldade, ele seguiu o caminho dele. E a gente soube notícias de que ele não se deu muito bem lá na vida. Aconteceu um incidente lá na vida dele. Vem a notícia para os nossos ouvidos, o que a gente fala? Lei de causa e efeito. Não é? Que é isso? Que justiça é essa, não é? Então a gente se compraz com a derrota, com a queda dele. E sabe o que a gente faz quando faz isso? Se liga fluidicamente àqueles padrões energéticos. Nós capturamos o inimigo de novo, não é? Imagina se ele for desencarnado. Aí fica mais fácil ainda para ele, não é? Porque muitos de nós somos espíritas, mas não temos muita convicção de que a espiritualidade nos fala. Já vivemos essas experiências, entende? A gente um pouco quer ver para crer, não é? Então tem muito isso. E isso é muito complexo, porque quando nós mandamos essas vibrações, elas voltam para nós voltamos a fazer ligações. Está dizendo que amar aos inimigos, isso é um exercício de virtude. É para isso que nós estamos. Nós ouvimos a prece do nosso irmão e ele falando disso, que nós precisamos trabalhar as nossas mais inclinações. O que é isso? Nós estamos construindo a virtude. E o que é a virtude? É a posse das maiores vitórias alcançadas contra o egoísmo. Então, à medida que nós vamos nos tornando menos egoístas, nós somos seres virtuosos. Também a questão do amar o inimigo está dizendo que não é com a confiança que a gente dispensa a um amigo e a um irmão. Se ele é inimigo, é alguém que não está no mesmo padrão que você. A gente costuma brincar o seguinte: olha, nós não podemos desejar nenhum mal a ele, mas também não podemos querer dividir o nosso travesseiro com ele. É inimigo, então ele tem um limite. Ele não nos quer bem. Então nós precisamos estabelecer esse limite. Não é? Nós não podemos sofrer de nenhuma crise de santarrice, dizer, meu irmãozinho, peraí, siga seu caminho. Imagina que uma vez nos deparamos com um momento difícil que estava passando, com uma pessoa que puxou meu braço dentro da minha casa. Era um espírito, um homem enorme, segurou meu braço. E aí eu falei, eles existem. Aí segurou meu braço e eu disse, Jesus, me acuda. Gritei por Jesus. Ele soltou na hora. Aí eu falei, olha aqui, vai lá para o Ceará Fraterna, lá é teu lugar. Eu tenho as minhas dificuldades, eu tenho as minhas fragilidades, mas eu estou lutando para me melhorar. E você faça o mesmo, saia daqui. E foi assim, fiz uma prece, agradeci a Deus, e ele foi. Por quê? Porque numa escorregadela que a gente faz, não é? A gente atrai as vibrações. Isso é uma responsabilidade enorme que nós temos. Nós estamos dizendo isso porque são experiências. No momento que o filho não chega nunca, que a sinfonia da chave não toca para estar de volta, e aí a gente começa a fazer viagens que não são boas, e aí falta de fé, falta de equilíbrio, a gente atrai. Também são esses, né? Vamos lá. O Evangelho fala isso, que reconcilia-te enquanto estás a caminho. Então, é um tempo de nós nos pacificarmos. Esse amar o inimigo, essa chamada do Evangelho, ela é muito para que nós tenhamos essa paz. Não é só reconciliar com o outro, mas quando a gente fica em paz conosco, nós estamos nos reconciliando. Não há como fazer nenhum movimento para fora se primeiro não fazemos. Jesus, na sua máxima sabedoria, coloca para nós o mandamento maior: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então a frase está de trás para frente, mas não há possibilidade de amar alguém se a gente não se ama. Então essa reconciliação, é preciso que a gente se reconheça. Eu me reconheço uma pessoa briguenta, por exemplo. Então, é a partir daí que eu preciso fazer meus trabalhos. E aceitar a margarina, não é? Muito bem. E aí está dito aqui. Porque hoje eu pedi manteiga, me trouxeram margarina e eu briguei. Então, isso é evolução espiritual da pessoa.
Mas, então, não é com o fito de apaziguar discórdias durante a nossa existência, mas ainda com o propósito de evitar que se perpetuem outras existências. Porque é isso. Arrumamos uma confusão aqui, e lá na frente, a vida continua. Não está resolvida essa energia. E aí, como é que vamos fazer, não é? Agora, também, outra questão complexa com relação a isso, são as questões das obsessões, das subjugações, que muitos de nós nos vemos a braços e que representa também uma aprovação enorme. Porque há casos de obsessões que o espírito desistiu pela evangelização do obsidiado. Então, quando ele tomou... Eu me lembro de um senhor lá em Macaé, que foram os meus primeiros passos na doutrina espírita, num centro espírita chamado Cristanato Antônio Ferreira. Ele contava, ele depois se tornou presidente dessa casa, que ele tinha uns desmaios no trabalho, que ele ficava inconsciente. E aí ele trabalhava na estação ferroviária, e aí o espírito levava ele para cair nos trilhos. Ele saía para fazer não sei o que, o trem vinha, ele caía no trilho. Ficava inconsciente, levava para o hospital. Levou anos passando por isso. E achavam que era epilético, mas não era, etc. Um dia ele se convenceu e acabaram por dizer que ele tinha uma obsessão de vidas passadas e o espírito continuava buscando a ele. Ele ficou fazendo tratamento durante uns 8 anos. Depois que ele começou a fazer a sua reforma íntima, justamente para se reconciliar, não, pode voltar, pode continuar, para estabelecer esses diálogos com o obsessor, um belo dia, quando ele assumiu a direção da casa, o espírito aparece e diz assim: olha, eu não estou em condições de ser seu guia espiritual, mas eu confesso que nós já não estamos reconciliados, eu acompanho os seus trabalhos, torço por você e aprendo com você. Lindo, não é? Lindo. Então, é o amor. E quando ele se humildou e disse: me perdoe, eu quero ser diferente, e passou a ser diferente. Porque não basta a gente falar, é preciso proceder, não é? Então, amar o inimigo, está dizendo lá, não é confiar, não é transformá-lo em seu amigo. Se puder, ótimo, mas não é por aí. A gente sabe que ele é capaz de abusar, né? Há diversidade na maneira de sentir. É diferente o que ele sente do que o outro sente. Mas ele não nos quer bem e não podemos lhes querer mal. Essa é a questão. Porque quando ele não nos quer bem e a gente lhe quer mal, juntou. São as mesmas energias. Há diferença nessa maneira de sentir. É preciso que haja. Então está dizendo que quando nós não desejamos o mal, há a repulsão dos fluidos. Então, eu estou desejando o bem, o mal não chega. Porque tem uma outra psicosfera, tem um outro padrão de pensamento. Então, ele pode às vezes penetrar, mas não consegue ir direto, porque, né, nós não nos deixamos afetar. Porque os nossos fluidos, o nosso pensamento está diferente. Ele está dizendo lá, pensamento malévolo determina uma corrente fluídica que vai e imanta a mente, impressiona a mente. O pensamento benévolo nos envolve num agradável eflúvio. Então, sabe, tem hora que a gente amanhece assim, e o fulano está inspirado. É seu e de mais alguém, não é? Então, quando nós fazemos as nossas preces, não é? Quando a gente canta os hinos, bota uma música boa lá, não é? Quando a gente anda na beira do mar, molha o pé e pede a tudo que é mais sagrado que nos libere, que lave a nossa alma, que a gente volte com o espírito higienizado, que a gente passe aquele dia mais leve. Nós estamos justamente fazendo esse trabalho de auto-amor. E aí alguém com auto-amor vai estar mais bem-humorado, vai atrair menos. Inclusive esses da nossa vida comum, não é? Vamos lá. Eu vou contar para vocês uma experiência na mesa mediúnica. Eu peço licença aos amigos espirituais, que era uma história de um capataz
que a gente já sabe as histórias dessas pessoas. Mas ele apareceu sofrendo muito já com culpa. E os seus prejudicados estavam todos lá e ficavam mandando, que descobriram que ele tinha se arrependido, e ficavam mandando para ele vibrações de culpa. Ah, vocês nos devem, você nos deve, você nos deve. E aí era a hora da conversa. E aí como é que se conversa com alguém que diz assim, a dor é imensa, eu não consigo perdoar uma pessoa dessa, eu sei que ele está aqui, ó. E esteve porque foi minutos antes que ele deu a fala dizendo que estava sofrendo muito, que ele se arrependia, etc. E ele dizendo, como que a senhora quer que a gente perdoe uma dor imensa dessa? Aí imagina, isso foi em 1800 e poucos, e nós estamos em 2016. Então, a pergunta era, a espiritualidade nos inspira, obviamente, diz assim, olha, as pessoas diretamente prejudicadas, que eram as esposas deles e etc., elas alcançaram a luz. Essa foi a inspiração. Elas alcançaram a luz. Vocês estão parados. Então, é preciso liberar. Não há como andar, como que vai rever os seus amores dessa maneira? Com sentimento negativo, elas estão na luz e vocês não alcançam aqueles que vocês amam. Na verdade, os espíritos das mulheres tinham uma iluminadíssima que guiava as outras. Elas estavam acompanhando esses esposos há tempos, querendo que eles justamente liberassem o inimigo. Então, era uma luz imensa no ambiente. Então, foi um dia de muita emoção, porque é algo assim, deu essa oportunidade de tanto que se pediu, e ele dizia, vemos, acho que tem alguém próximo de nós, a gente sente a energia, mas aí não estava dada a oportunidade, diferença de vibração imensa, mas elas estavam seguindo. Imagine o que é o amor. Então só podia ter usufruído do amor dos seus mediante o perdão da ofensa dos inimigos. Então estava se privando de algo porque ainda não pôde liberar daquela dor, né? É claro que falar é fácil, mas são muitos anos de luta. Mas elas logram êxito. Essa que é a verdade. Há sucesso. O amor, ele recupera, ele revigora, né? O amor é saúde, é esperança, é alegria, é rejuvenescimento. O amor, ele fortalece. E é aí que as pessoas avançam, aí que nós vamos. E a gente precisa disso, né? Então está dizendo lá, amar o inimigo, olha lá, esqueci o R. Amar o inimigo não pode significar que não há diferença entre estes e os amigos. Óbvio, né? O equívoco é achar que se deve colocar no coração o amigo, do amigo, né? No mesmo lugar que o inimigo. Não é bem assim, né? Amar os inimigos é não lhes guardar ódio, rancor, desejo de vingança. É perdoar-lhe o mal que nos causem. Então, liberar. Porque a dor, ela fica. A questão do esquecimento, né? Esquecer, nem é bom esquecer, porque você fica... É um aprendizado. Mas se for para lembrar do momento e remoer aquilo e mágoa, não serve. A lembrança é como uma experiência, é uma base de experiência, né? É não opor obstáculo à reconciliação, é desejar-lhe o bem e não o mal. Mas não precisa que ele venha morar na nossa casa. É experimentar júbilo em vez de pesar quando algo de bom lhes acontece. Difícil, hein? Não é? Isso é um exercício que precisamos. Que Deus, quando alguém vem, porque às vezes a gente tem amigo que é inimigo também. Então o que ele faz? Ele vem, sabe, fulano, ele sabe que você vai se movimentar com aquela energia para falar do outro, não é? Aí ele vem contar. Então ele está o quê? Está consorciado com a coisa também, né? Tá. Ele vem dizer, diz assim, fulano, que Deus o proteja, que Deus o ampare. Meu pai que fala muito isso, ele é bem sábio. Ele fala, isso já passou, deixa lá.
não traz isso de volta, né? Ele não deixa de ter razão. Também, imagina, é socorrê-lo se preciso for. Né? Eu me lembro, aconteceu uma coisa de uma pessoa influente que desmaiou num certo lugar e que o pai não deixou a pessoa ser socorrida. Então, porque é meu inimigo, não pode me socorrer. A pessoa no dever de médico vai socorrer e o outro não impediu. Enfim, é atraso puro. Mas, enfim, eu me lembro também de um filho de uma amiga que aconteceu uma coisa curiosíssima. Ele estava, todo dia de manhã, ele tem uma fábrica de pranchas, morou muitos anos nos Estados Unidos, depois voltou para o Brasil, casou, e aí lá no Recreio está a sua fábrica de pranchas. Todo dia de manhã, antes de abrir a loja, ia surfar para depois voltar. Aí ele via um homem nadando e o homem se afogando. Então, tinha umas ondas muito altas, ele pega a prancha, diz que por um triz ele não desencarna. Aí ele puxa o homem para fora e faz todos aqueles exercícios e etc. E aí, depois que eles começaram a se falar, o homem abraça ele, beija e agradece muito e diz assim: você sabia que eu sou médico? Eu sou médico, já salvei muitas vidas. E se não fosse você hoje, eu não estaria falando contigo, né? Então, esse movimento de amor também, Deus vai colocando pessoas no nosso caminho. Isso são exercícios para, inclusive, nos fortalecer na hora de encarar o inimigo. Porque a alegria e o prazer de salvar uma vida é algo imensurável. Então, uma pessoa dessa está fortalecida para o dia, se aparecer o adverso, ele está alimentado bem. Olha, a vida por um fio, aquilo tudo que passa na vida da gente na hora. Então, é preciso que, para a gente enfrentar essas lides, essas lutas, nós estejamos fazendo esses exercícios de amor no nosso dia a dia. Porque essas sementinhas, elas nos fortalecem na hora de enfrentar uma grande adversidade. Quer dizer, foi algo que a vida pôs à sua frente, não é? Um grande exemplo de oportunidade. Mas uma pessoa dessa, quando teve esse momento, na hora dele enfrentar o adverso que veio logo depois para a vida dele, ele estava mais forte. Ele teve umas questões muito complexas, com o pai dele, etc. E aí, movimentos pequenos da sua vida, assim, muitas outras experiências ele passou, e ele estava forte para enfrentar uma grande dor que foi um assassinato com sumiço, etc., do corpo do próprio pai. Então, o exercício que ele fazia diário para entender esses mecanismos todos. Depois a espiritualidade acabou por mostrar quem estava como, e né, os lados todos, e etc. Mas são esses caminhos que a gente vai passando. E é preciso que no dia a dia, eu tive um grande amigo da doutrina espírita que trabalhava aqui no Rio de Janeiro, ele dizia: é preciso que a gente aprenda a praticar os pequenos perdões. Os pequenos perdões. O que seriam os pequenos perdões? Tolerância, paciência, né? Um silêncio em determinados momentos. Esses pequenos perdões vão nos fortalecendo para a gente encarar a hora de enfrentar um grande teste. Está dizendo que na hora de perdoar, amar o inimigo, é preciso se abster, quer por palavras ou atos, de qualquer coisa que possa prejudicar essa pessoa. Também retribuir o mal com o bem, sem intenção de humilhar, porque pode acontecer, de voltar numa outra situação em que você, então, vai definir a questão, né? Mas a outra não pode ser humilhada, né? A outra pessoa não pode ser humilhada. Não deve. Também diz que o orgulho, a prepotência levam à cólera, à ira e ao desejo de vingança. Então, quando nós nos ofendemos
E aí, o Gandhi é que dizia, né, que quanto menos a gente se ofender, mais libertos vamos estar. Porque aí é uma capacidade que a gente tem de liberar aquilo, orgulho, ira e etc. Porque muitas vezes as ofensas, elas mexem muito no nosso campo do nosso orgulho, né? Mas justo eu? Quem é fulano, né? Justo eu? Mas, pô, eu que sou apenas o máximo, né? Ou aquele outro que diz que é um chorão, ó dia, ó vida, ó azar, alguém conhece? Só na minha família tem isso? Ah, bem. Aí tem esse sujeito também, que é uma coisa. E você tem que dizer, não tem nada de azar aqui não. Vai fazer a sua parte, né? Vamos exercitar. Vamos dar potência para ele, vamos botar ele na atividade. Porque se ficar de coitadinho e a gente achar que ele pronto, encaixou. Ele chora de coitadinho e a gente atende a coitadice dele. Também não pode. Uma hora dá um afaguinho, a outra hora um apertinho, para poder ele avançar, não é? A questão nossa, que a gente precisa entender com relação a amar os inimigos, é a questão do nosso nível moral, né? O nível que a Terra se encontra. Então, está dizendo que aqui predomina instinto agressivo, que nós ainda temos a nossa natureza animal. E é verdade. Então, para amar o inimigo vai ser difícil com esse instinto, porque bateu, levou, né? Está dizendo também que a nossa conduta não pode ser pautada pelo desejo de ser temido, quando a finalidade da nossa existência é amar e ser amado, né? Então, dependendo do poder, eu tive um professor que está vivo até hoje, e ele me impressionou muito, porque a gente grava coisa que não deve, né? E ele dizia assim, amigo meu não tem defeito, mas inimigo se não tiver eu boto. Olha que coisa horrível. Aí, tá vendo? Todo mundo querendo aprender. Olha quanta coisa boa eu já falei. Só foi falar uma ruim, ela já quer aprender. Viu? Vamos lá. Muito bem. É indispensável. Aí, olha a nossa responsabilidade. Que a gente vigie as nascentes do nosso coração para a gente se dominar. E aí, eu vou dizer mais uma coisinha. O André Luiz, no livro chamado No Mundo Maior, ele falou de uma coisa que é muito, muito importante, muito fundamental para nós, que é uma tal de casa mental. Ele vai falar de consciente, subconsciente, consciente. Eu não vou falar disso, não. Nesse momento, eu só vou falar que nós temos um porão, um primeiro andar e um segundo andar. E ali, vigiar as nascentes do nosso coração. Então, é para a gente vigiar o nosso porão. O que está guardado e que não é lá essas coisas. É uma sede ainda de instintos nossos. Lá moram os instintos. Não é? Porque o nosso primeiro andar, esse térreo, essa área do momento presente, nós precisamos trabalhar. Só que a gente visita o porão, é claro. E o porão é uma morada que pode estar guardada essas coisas aí que a gente precisa conhecer, porque elas vazam. Elas saem do porão e vêm para o primeiro andar. Basta alguém me dar uma cutucada. Basta alguém não me dar a manteiga, viu? Aí eu logo pulo pro porão. Não é? Porque você não pode ser contrariado. Não é verdade? E aí isso é uma coisa da nossa vaidade, do nosso orgulho. Então, como a gente é testado? Agora, o segundo andar é um lugar onde a gente se eleva. Nós subimos nessa casa mental. Então, lá nós fazemos as nossas preces. Lá nós vamos meditar, exercitar o amor. Lá nós vamos fazer os nossos planos e trabalhar nossos ideais de evolução. Então, é bom que de vez em quando a gente visite esse segundo andar. Aliás, toda noite nós devemos ir ao segundo andar.
Aliás, quando dormirmos, vamos pedir a Deus e aos nossos guias espirituais que nos levem a ambientes que a gente possa fazer uma caminhada no segundo andar. Né? É claro que o porão precisa ser faxinado, porque ficam, né? A gente guarda coisa boa lá. Então, no porão, a gente pode guardar uma mobília para essa nossa casa, que é, por exemplo, uma virtude tipo a solidariedade. Então, é algo que ninguém tira de mim. Ela está guardadinha, mas a hora que me chamar, peraí, eu vou descer aqui no porão, vou puxar essa mobília e vou usar aqui no primeiro andar, porque essa faz parte, ela está guardada para ser usada uma hora que eu preciso. Então, são as nossas experiências. Vocês estão conseguindo visualizar a casa? Porque eu pensei que eu ia escrever, mas enfim. Aí, a casa é essa aqui, ó lá, tá vendo? Porão, primeiro andar, segundo andar. É a nossa... Então, aqui são as partes desse ser, né? E ele fala também que nós temos, nesse porão, a parte instintiva nossa, os nossos desejos, né? As nossas pulsões. E aí, nesse primeiro andar, nós trabalhamos aquela coisa que também... Ninguém precisa saber quem eu sou. Eu posso fazer um tipo, né? O tipo 0, mas posso fazer, né? Eu posso fazer um tipo, porque eu estou consciente, então é o que eu aparento, né? Agora, o porão e o segundo andar são lugares que as pessoas não veem. Só nós temos acesso a elas. Agora, os obsessores têm acesso ao nosso porão e ao nosso segundo andar. E eles só vão atingir a gente quando eles estão acessando o nosso porão. Porque o segundo andar a gente está em estado de aspiração de luz. Nós estamos em prece, nós estamos lendo, fazendo leituras edificantes. Então, eles não vão nos acessar nessa hora, quando a gente sobe. Mas a gente também não pode viver no segundo andar, porque nós estamos encarnados. Então, o presente, o primeiro andar é o andar da nossa vida. Nós estamos aqui agora. Precisamos fazer esses acessos, porque é natural. Mas a gente pode pensar também que isso é o passado, o porão é o nosso passado. O nosso presente é o primeiro andar. E o futuro, o segundo andar. Então, nós ainda não... Nós aspiramos esse segundo andar, mas ainda não estamos lá. Então, o passado para nós é uma experiência ótima, valiosíssima. Tem coisas muito boas que nós aprendemos, né? Fizemos coisas boas. Não há nenhum de nós que não tenha luz. Todos temos. O Evangelho fala, brilhe vossa luz. E é contando com isso. A doutrina... ela nos potencializa, é a doutrina da esperança. Ela diz que cada um de nós pode, se a gente se esforça. Que nós podemos contar com o plano espiritual, com o nosso guia espiritual, nosso anjo da guarda. Ela diz isso todo o tempo. É a doutrina da esperança, diz que nós não estamos sós em momento algum. Mas que nós precisamos, com o nosso livre-arbítrio, escolher quem nós queremos que nos acompanhe. E aí vai ser a nossa autonomia moral, a nossa vivência, as nossas escolhas, nossa maturidade. E vai ter momento que a gente garra um ódio desse tal de inimigo, que a gente não consegue se livrar dele. E quando a dor é muito profunda, nós precisamos de auxílio, inclusive da medicina. Vamos procurar um psicólogo para fazer terapia. É necessário. Tem coisas que precisam ser ditas lá, para aliviar a pessoa, para ela ser compreendida. Tem mecanismos da ciência para resolver isso, e a gente não pode descartar, porque senão a pessoa vai tomar um balde de água fluidificada, vai tomar 55.500 passes e vai continuar do mesmo jeito. Uma tristeza, um banzo, uma raiva, um ódio, e aquilo não passa. É preciso, para ir nas profundezas, é preciso que a gente procure o tratamento necessário para isso. E a doutrina não fecha essa porta em absoluto. E as casas espíritas têm atendimento fraterno, né? Tem várias formas também de acolher as pessoas. Porque esse é um ambiente de fraternidade.
Muitos de nós, nesse momento aqui, estamos sendo agraciados pela espiritualidade, fazendo uma conexão. Tem gente recebendo abraço, carinho, energia de encorajamento, energia de saúde, energia de esperança, cada um segundo as suas sintonias, os seus méritos, os seus movimentos, a sua fé. Então todos temos isso. E vamos lá. Tá falando, isso tudo foi pra gente falar das nascentes do nosso coração, né? Aquilo que mora na gente e que o outro diz assim, ah, coitada, né? Como é que é? Eu esqueci seu nome, querido. Ismael, coitadinho do Ismael, né? Ele faz aquela carinha assim e você vai e diz, coitadinho do Ismael. Mal sabe que não é flor que se cheire. Mas aí o que a gente precisa? Compaixão com o Ismael, não é? Então, querido, coragem, coragem. Meu braço está aqui, você pode se apoiar. Nesse momento eu tenho energia para isso. Então, ó, tá firme aqui para te agasalhar, para te abraçar. Não vou julgar, porque isso que eu fiz é péssimo. Então você nunca vai se aproximar do outro, porque já diz assim, ah, vai fazer isso? O fulano, você não sabe quem é o fulano. Nesse momento não interessa. Se você está para fazer um aconselhamento, se você está para acolher a pessoa na casa espírita, você não pode ficar fazendo julgamento. Não é? Muito bem. E outra coisa importante, que é os inimigos desencarnados, que é um outro capítulo desse mesmo, é uma outra parte desse mesmo capítulo, né? Que os espíritos dizem para nós que nós não nos livramos dos nossos inimigos porque desencarnamos. Porque a doutrina espírita ela está centrada em 5 princípios básicos: a existência de Deus, a imortalidade da alma, a pluralidade dos mundos habitados, a comunicabilidade dos espíritos e a reencarnação. A única coisa hoje que nos diferimos dos outros credos é a questão da comunicação e da reencarnação, perdão. Porque a comunicação tem gente falando a língua disso, a língua daquilo. Então, eles estão se comunicando. Eu tenho um amigo que é pastor. E ele um dia disse assim, pensei tanto em você ontem. Eu falei, mas como? Por quê? Por que razão? Ah, porque, sabe aquela minha prima que faleceu? Eu falei, sei. Que eu comentei com você. Então, quando eu cheguei lá em casa, ela estava sentada na cadeira do escritório. Eu falei, e você fez o quê? Nada, eu não posso falar com os mortos. Ela vai morar na sua casa. E você acha... E por que ele pensou em mim? Porque ele está proibido de falar com os mortos. Ele está proibido. E ele obedece isso cegamente. E não questionou isso, se ela está aqui, se isso existe, se eu estou vendo, se eu não sou nenhum diabo, ela também não é. Como é que pode? Não é? Como assim? Que ela veio justamente me pedir socorro. Eu disse, ela está te pedindo socorro. Não, mas eu não posso. Depois que morreu, não aceitou Jesus antes, agora não dá mais tempo. Eu falei, e você pensou em mim por quê? Porque você sabe que eu acredito que dá tempo. Não é? Não é porque eu sou boazinha, absolutamente. Nem muito pelo contrário. Então, o que acontece é que ele disse assim, bem, ela vai me ajudar de algum jeito. Eu falei, então me passe o nome, nós vamos pedir por ela lá no centro, etc. Uma outra feita, ele disse assim, você sabe que eu fui lá no seu centro espírita e falei, você está muito bisbilhoteiro. Ele tinha um negócio de se desdobrar. Aí ele descreveu a reunião. Ele descreveu a reunião, olha, tinha um senhor de camisa X, um senhor de camisa Y, e eu vi você, e você estava assim. Falei, tá vendo como você é bisbilhoteiro? Mas é isso. Então, como que a gente nega coisas que elas existem, ele sabe mais do que eu que elas existem. Ele vê. Não é verdade? Então, a responsabilidade que a gente tem com isso. Como que a doutrina trabalha com a questão da misericórdia, do amor, da caridade, para com aqueles que já partiram. Eles precisam. A missa de 7º dia, a missa de mês, ela é importante sim. Porque quando é feita com responsabilidade, com seriedade, e os familiares lá pedindo por aquela pessoa, é algo que a pessoa vai receber, são preces, são orações pelo seu espírito, pela sua alma, não é? Então, isso é fundamental. A gente tem a explicação por que o espírito precisa da prece. Porque ele continua vivo.
Ele precisa achar o caminho dele no plano espiritual. E por isso que amar os inimigos é tão fundamental. Quer dizer, ser misericordioso, fazer com que Deus possa ter clemência para com ele, que ele não nos atrapalhe, mas que a gente entenda qual é o papel de cada um, não é? Isso é que a doutrina vem trazer para nós. Então ele está dizendo que a gente está livre materialmente da presença, mas às vezes nem materialmente, quando ela se materializa na frente, quer dizer, nem materializa, ela apareceu para ele, não é? Era o perispírito dela ali, não é? Então está dizendo que o ódio, né? Ele passa dessa dimensão material. E está dito lá, no próprio... E está dizendo o seguinte, que essa vida, essa encarnação é apenas um ponto da nossa vida. Nós temos muitos pontos anteriores e teremos muitos outros pontos para frente. Então, é para isso, é para que a gente siga esses pontos de outra maneira, com outra visão da vida. Porque os inimigos seguir o caminho deles em paz, que eles fiquem melhores e que a gente siga os nossos pontos, né? Esse é um tempo só. Está falando também que é claro que a Terra, nesse momento, especialmente, nós estamos passando um momento de muita perversidade da humanidade. Mas existem falanges imensas perseguindo a todos também. Então, precisamos saber qual é a morada que está na nossa casa. A nossa casa mental está abrigando quem? Porque nós estamos envoltos numa transição planetária, né? Está lá no livro do Divaldo Franco, não é? Transição planetária, Manuel Filomeno de Miranda, está dito isso. É muito importante que a gente estude. Outra coisa, também, que as maldades são as provas, tanto para quem sofre, para quem faz. Não é que Deus quer, Deus não quer maldade. O homem é que decide por isso. Também está dizendo que não há coração tão perverso, né, que uma hora não vai se mostrar sensível a um bom proceder. E esses espíritos, esses que perseguem, etc., imagina, quando se fala de mãe, quando se fala de algum sentimento, é um resgate imenso. A pessoa cai, porque aquele que odeia, que tem um ódio imenso, o que se descobre, a psicologia mostra isso, é uma carência, uma falta de amor enorme naquele coração. Ele só não pratica o amor porque lhe falta tudo. Exatamente, falta amor. Também está dizendo que a gente precisa agradecer a Deus, né? Que Ele nos dá essa mão para que a gente possa ter resignação e paciência. Então, quanto mais generoso, mais se engrandece e se põe fora do alcance do inimigo. Então, quanto mais luz temos, menos a treva nos alcança. E aí, André Luiz, lá no Mundo Maior, diz assim: o tipo de vida que a gente leva nessa encarnação, na carne, né, determina, inclusive, a densidade do nosso perispírito, após a perda do corpo físico. Porque, vamos pensar que um espírito muito apegado à matéria, ele tem necessidades físicas. Muitas vezes os espíritos aparecem falando de necessidades físicas. E o ser perseguido por um espírito com essas necessidades é algo incrível, porque o obsidiado, o encarnado, ele está numa faixa desse espírito, porque ele só se encaixa assim. Então frequenta o bar, bebe muito, ele bebe junto, e aí depois começam os desastres todos, não é? É disso que eu estou falando, né? E aí ele está dizendo lá, o cérebro nosso é o instrumento que traduz a mente, e é lá que estão os nossos pensamentos. Então, através do nosso pensamento, nós nos unimos à luz ou à treva, ao bem ou ao mal. Então, o André Luiz, dizendo, o Calderaro, numa preleção para o André Luiz nesse livro O Mundo Maior. Está dizendo também que nós espíritas temos muitos motivos para sermos indulgentes com o inimigo. Por quê? Porque a maldade é uma imperfeição temporária. Ninguém vai ser mal para sempre. Não existem penas eternas. Então ninguém vai ser mal para sempre. Então a maldade é temporária. E com a morte, se a gente alimentar o ódio, como é que isso vai acontecer? Vai se perpetuar.
Então há inimigos entre encarnados e desencarnados. E também fala que isso é um gênio da nossa aprovação, que exige de nós resignação e mudança, porque os testes estão em todos os lugares. Aí alguém me roubou na minha empresa. Outro dia uma taxista dizendo, a senhora não sabe, a minha sócia acabou com a minha vida, eu estou dirigindo táxi, etc, etc, etc. E aí você vai buscando, puxando um fio, porque tem um momento, não teve nenhum momento dentro do plano de vocês que tinha um objetivo que era uma coisa boa para duas? Tinha. E aí foi ali que se perdeu, porque quando o outro é muito ambicioso, a gente concede. Mas aí quando dá errado, então, sabe aquelas histórias que a pessoa levou o calote vou trocar uma ficha de não sei o que por não sei quanto. A pessoa também queria fazer parte daquilo. Troca aqui o cartão da loteria por não sei o que. É da nossa natureza querer levar vantagem. Aí quando o negócio dá errado, aí é o outro só que é responsável. Nós, nesses envolvimentos todos, temos alguma parte também. Isso é difícil da gente admitir, sabe? Mas temos. Para aplacar o ódio e desejo de vingança, só a caridade. Então, está dizendo lá que amar os inimigos não é só para nós aqui da Terra. O plano espiritual fala o tempo todo da grande lei de solidariedade. Quando nós desencarnamos, nós vamos para o plano espiritual e vamos nos consorciar com aqueles que temos o mesmo padrão vibratório. Então não vamos ficar junto daqueles que nos afinizamos aqui na Terra, mas segundo as afinidades internas. Então lá a gente se separa muitas vezes, porque muitos que ainda têm desejo de vingança, outros que têm, não sei, nós vamos nos juntar com esse tipo de pessoa. Se a gente tem isso, lá é diferente. Mas a fraternidade não é só aqui. Tem as falanges, o André Luiz conta isso muitas vezes, né? Os encontros de perdão, inclusive na erraticidade, em outros planos, que as pessoas se encontram, e há o trabalho da fraternidade universal, ele existe em todos os planos. A espiritualidade fala isso. Daí a outra face, né, que perdoar 70 vezes 7, da outra face, não é dar o lado para o outro bater. Da outra face é mostrar o seu outro lado bom. Ele apresenta o lado negativo dele, você apresenta o seu lado luz, o seu lado tolerância. É isso que é dar a outra face. Mostrar a sua face superior, mas não é para humilhar o outro, mas para dizer, olha, você tem um equívoco aqui, porque eu quero o seu bem. Você não está entendendo. Esse é a outra face. Essa é a outra face. Também, a coisa que nós precisamos nos liberar é algo tipo ponto de honra. Me fez isso, meu ponto de honra. E isso é orgulho, exaltação da nossa personalidade, é retribuir injúria e ofensa. Isso é justiça? Jesus pergunta. Retribuir o mal com o bem. E a Joana fala, qual é a maior glória? Ser ofendido ou ofender? Suportar injustiça ou praticá-la? Depende de como nós estamos. Ser enganado ou enganar? Ser arruinado ou arruinar? Qual é a melhor? É uma boa pergunta. Então, a fé na vida futura e na justiça de Deus jamais deixa impune o mal. A gente precisa saber disso. Aquele que quebrou qualquer lei do universo, ele vai responder por isso. Ele vai responder por isso. Não significa porque ele matou vai ter que morrer. Não necessariamente nessa ordem. Não é assim, né? Mas é quem desarmonizou uma lei da natureza, volta na outra vida para só trabalhar em defesa dessa harmonia. De alguma maneira. De alguma maneira. Ou nessa mesma. Já pode embalar os bebês, viver defendendo causas de crianças, causas disso e causas daquilo. Muitos fazem, né? Quantas pessoas que sofrem atrocidades em suas vidas e viram militantes das causas.
mas isso é um movimento espiritual. É um movimento espiritual. Alguém que sofreu uma tremenda injustiça e passa o resto da encarnação defendendo a justiça. Por que será? Não é? Refletiu sobre isso, né? Então, a Joana diz, o Marcos Prisco, através do Divaldo, diz: lançai adiante o seu olhar, porque só com base no amor, que é o grande solo fecundo para a nossa vida. Então, somente quem ama e se reveste de bondade pode resistir aos conflitos e desafios perturbadores da sociedade agressiva que prefere ignorar o bem. Vamos lá. E aí, com um certo roteiro para nós, né? Que o Evangelho, esse aqui é o Livro dos Espíritos, diz assim: primeiro, o que é que a gente faz para lutar contra esse inimigo? Dome suas paixões animais. Não alimente ódio, nem a inveja, nem o ciúme, nem o orgulho. Purifique-se, nutrindo bons sentimentos. Pratique o bem, a caridade. Não ligue as coisas desse mundo à importância que não merecem. Também, ainda como roteiro para a nossa vida de mudança com relação ao adverso: ame os vossos inimigos, ore pelos vossos inimigos, use de benevolência tanto para os inimigos encarnados como para os desencarnados. Um minuto. Tem em São Paulo, numa escola do Hospital dos Servidores de São Paulo, um cuidado lá chamado Cuidados Paliativos. É uma enfermeira-chefe que trabalha com estudantes residentes da universidade, e esse é um hospital-escola da universidade, e ela trabalha com cuidados paliativos, então são pacientes terminais. E eu vi, ela foi objeto de matéria no Fantástico, se não me engano, ou no Globo Repórter. Mas também tem matérias na internet, etc. Ela traz essa pessoa para ter os seus últimos dias com a melhor qualidade possível. Então, eles vão para casa e voltam quando a família não dá conta, mas eles ficam nessa liberdade de transitar. E aí perguntam os últimos desejos, trabalhada essa possibilidade da morte, e aí os desejos. Pede que lá tem uma parte de horta, etc. Pergunta que flor que ele quer plantar, ele planta. Também manda se ele quer falar com algum amigo, alguém, ou queria pedir desculpas para alguém, quer rever alguém do passado. Aí conta a história de um funcionário público que era noivo de uma colega de trabalho, e ele era uma pessoa extremamente intransigente. Mas ele era extremamente intransigente. E ele vivia rabujando. Um dia ela terminou o noivado com ele, mudou de setor, e ele passou a odiá-la com todas as forças. E a vida dele foi alimentar esse ódio sem fazer nada contra ela. Mas ele se alimentava disso. Era uma mágoa profundíssima. E então ele queria rever essa moça. E ele dizia... E o mais incrível é que ele não teve nenhum familiar. Ele mais ficava triste ainda por isso, porque não tinha mais ninguém. Então tinha um casal que o acolhia, que eram vizinhos, etc. E ele passou a separar, era uma pensão pequena. Ele fez uma poupança para ajudar esse casal. Então comprou uma carrocinha para eles venderem pequenos lanches, e esse casal passou a cuidar dele, buscar e levar para o hospital, etc. E aí essa enfermeira-chefe decidiu então buscar essa senhora pelo nome, etc. E foram buscar e acharam, e ela conseguiu aparecer para ele, e ele queria pedir perdão antes de partir. Então, é uma história belíssima, né? Que alguém a serviço, provavelmente ela entende os trabalhos da espiritualidade. Com certeza, ela não fala, porque ela está lá com uma professora universitária, existe hoje
correntes fortíssimas sobre os cuidados paliativos, eles são fundamentais, porque imagina, para quem sabe que a vida continua, ter essa dignidade, poder rever esses conceitos e partir para o plano espiritual liberto, que foi o caso. Então, esse é um grande exemplo de amor ao inimigo, né? Amor, o inimigo era ele próprio, né? As suas dores, a sua incompreensão, e a doença propriamente dita é uma doença que muito vem da questão desses ódios, desses ressentimentos, dessas dores todas, não é? Então, está dizendo lá que, nunca desperdices a oportunidade de amar os inimigos, de ser aquele que cede em contendas inúteis, né? De perder no campeonato da insensatez a fim de ganhar paz interior. Às vezes a gente precisa de perdoar, mesmo aquilo e aquele que aparentemente não merecem perdão. De ensinar corretamente, embora predomine a prepotência, e por essa razão mesmo que devemos perdoar. Nunca te canses de confiar em Deus, seja qual for a situação em que te encontres. Esse é um roteirinho que a Joana de Ângeles estabelece com relação ao perdão. Eu quero agradecer a oportunidade bendita de aqui estar. Vim, todas as vezes que uma casa me chama, eu venho com o intuito de estudar. Eu estou aqui para aprender. Então, nós partilhamos um aprendizado hoje. Então, peço que vibrem, orem por um espírito que é endividado, que precisa se perdoar e perdoar a muitos. E eu agradeço, gratidão, luz. Gostei muito desse ambiente, um ambiente aconchegante, uma casa de fraternidade, como tão bem pregou Allan Kardec. Muita luz a todos vocês.